Flávio Duarte Silva, vou falar sobre a instabilidade femoropatelar na tomografia e na ressonância. O objetivo aqui é que essa apresentação seja prática, rápida e que as pessoas possam consultar isso aqui quando for preciso. Ter em mente o conceito de que a medida ela precisa ser reprodutível. Então, a tendência aqui vai ser mostrar sempre as medidas que são mais reprodutíveis, que fazem o diagnóstico e são mais reprodutíveis. A articulação femoropatelar tem duas faces: a face da dor, a síndrome patelofemoral, e a face da instabilidade, quando a patela sai do lugar. Isso porque tanto um quadro clínico quanto outro, porque essa articulação é intrinsecamente instável, sendo que a luxação femoropatelar ocorre principalmente nos pacientes jovens, segunda e terceira década, e principalmente nas mulheres. A patela tem como função fulcro, ela se apoia sobre a tróclea femoral, transmite as forças são provenientes do quadríceps em diferentes direções, concentra essas forças em um vetor único e transmite essa força para o tendão patelar até que ele insere aqui na tuberosidade anterior da tíbia e promove a flexão e extensão de forma mais eficiente quando existe a patela. E para exercer essa função, a patela ela se movimenta de forma complexa. É uma articulação que funciona basicamente por deslizamento, e esse deslizamento ocorre com 3 translações nos 3 planos e 3 rotações também nos 3 planos. Vejam que existe a translação longitudinal, a translação anteroposterior e a translação lateral. E conforme a flexão e extensão do joelho, vejam que a patela tende a se deslizar para medial no começo da flexão e depois para lateral, e a inclinação da patela tende a ser em direção lateral, medial no começo da flexão e depois, no fim da flexão, uma inclinação sentido lateral. Então essa é a movimentação da patela, que é complexa, e durante todo esse movimento, observem que existe sempre uma força, um vetor de força que tende a jogar a patela para a lateral, que é dependente do ângulo Q, que nada mais é do que o ângulo entre um eixo que vai da espinha ilíaca anterosuperior até o centro da patela e o outro eixo que vai do centro da patela até a tuberosidade anterior da tíbia. Vejam que esse ângulo Q tem um valor normal, que difere no sexo masculino e feminino. No masculino tende a ser menor que 15 graus, no feminino menor que 19 graus. E quanto maior o ângulo Q, maior é a força de lateralização da patela e maior tem que ser a resistência para manter a patela no lugar. E essa resistência ela é dada pela geometria óssea, principalmente, pelo retináculo medial, pelo ligamento patelofemoral medial e de forma dinâmica pelo músculo vasto médio oblíquo. E quando existe uma perda de função de algum desses mecanismos, pode ocorrer a luxação patelar. E o que tem que avaliar nesses exames? Então, primeiro é a confirmação diagnóstica, por meio das lesões ósseas e condrais e lesão do ligamento patelofemoral medial. E depois, fatores predisponentes, como, por exemplo, a displasia da tróclea, que é muito importante, a inclinação patelar, a altura patelar e o TAGT. Existem outros fatores menores, como, por exemplo, o aumento da antiversão femoral, o aumento da rotação tibial externa, o geno recurvado e o geno valgo, que também fazem parte de uma avaliação completa da articulação femoropatelar, mas que não são objetivos específicos dessa aula, que vai se concentrar na avaliação do exame do joelho. Então, a confirmação diagnóstica ela é dada pelas lesões contusionais osteocondrais, tanto da faceta patelar medial quanto na face lateral anterolateral do côndilo femoral lateral. Então, esse padrão de contusão óssea ele é bastante indicativo que existiu recentemente uma luxação patelofemoral lateral, que foi transitória, agora está reduzida, e vejam, em aproximadamente 50% dos casos que vêm para fazer o exame, nessa fase aguda, eles não sabem que luxava a patela. Então, esse diagnóstico é feito neste momento, e uma vez que existe essa avaliação, essa hipótese, deve-se procurar os fragmentos osteocondrais deslocados na articulação
como por exemplo um fragmento que saiu aqui da patela e um fragmento que saiu do côndilo femoral lateral. Esses fragmentos condrais, osteocondrais agudos, indicam cirurgia mesmo nessa fase. E além disso, a avaliação do ligamento patelo-femoral medial, que pode estar roto na maioria das vezes aqui na inserção na patela, mas a rotura ela pode ser em até 3 locais concomitantes. Então, sempre avaliar esse ligamento como um todo, buscar qual é o local exato da lesão para informar isso para o médico solicitante. Importantíssimo é o posicionamento, tanto na tomografia quanto na ressonância, que deve ser rigoroso. O exame de tomografia vai ser feito em extensão, em flexão de 15 graus e em flexão de 15 graus com contração do quadríceps. E o exame de ressonância feito somente em extensão. Por quê? Porque na tomografia, essa flexão de 15 e flexão de 15 com contração do quadríceps tem o objetivo principal a avaliação do tilt patelar, a patela, tilt e translação patelares. E na ressonância, como sempre existe, não tem jeito, a bobina envolvendo a articulação, isso influencia e pressiona a patela. Então a avaliação da patela já é prejudicada. Então o interesse na ressonância é a avaliação do TAGT e da morfologia da tróclea como principal característica. E aí então, não se preocupando muito com a patela, não se faz os exames nessas outras posições. Vejam que na tomografia, para fazer a avaliação com 15 graus de flexão, o ideal é que se tenha um suporte que forneça esses 15 graus. O apoio do pé também é importante. Vejam o posicionamento do pé em paralelo e próximo. Isso tanto na tomografia quanto na ressonância. Tudo isso vai ajudar para que o exame seja reprodutivo. Vejam que esse posicionamento do pé é importante. Aqui os pés juntos, os pés com rotação externa e os pés abduzidos com rotação externa. Vejam que no mesmo paciente, os pés juntos, o TAGT é de 22 milímetros, esse com rotação é de 25 milímetros e esse com rotação e abdução de 30 milímetros. Então, o importante é sempre fazer o exame na mesma posição e a posição escolhida é essa que vai dar o valor de TAGT para ser comparado com os valores normais de referência da literatura. Outra característica da ressonância é que o exame tem que ser feito em extensão. Então, a bobina de joelho, por dar uma flexão variável e a flexão influenciar qual é o valor final do TAGT, então se opta por não fazer na bobina de joelho. Além disso, vejam, a bobina de joelho ela tem que ser fechada e isso acaba pressionando a articulação do joelho e essa pressão ela vai influenciar o posicionamento das estruturas que vão ser avaliadas. A ideia de fazer um apoio para manter em extensão também ela não é tão reprodutível, porque mesmo assim acaba ocorrendo uma flexão variável e isso influencia o resultado. Vejam aqui a comparação da medida na bobina de joelho do TAGT, na ressonância e na tomografia. Vejam que a bobina de joelho com flexão tende a dar um valor de TAGT menor que na tomografia. E aqui a comparação da bobina de joelho com o corpo. Vejam a diferença do valor final de TAGT nas medidas realizadas na bobina de joelho do corpo. Então essa é a razão de se fazer na bobina de corpo. Vejam que na bobina de joelho, além disso, como o paciente ele pode se posicionar de forma diferente na mesa, um pouco mais na margem da mesa ou mais centralizado na mesa, isso também influencia a medida. Vejo que nessa posição o TAGT de 24 milímetros e nessa posição o TAGT de 20 milímetros. Então o ideal é que na ressonância se faça também na mesma posição que é realizado o estudo na tomografia. Então, na tomografia, a dose da radiação tende a buscar a menor dose possível. Então, como são 3 aquisições tomográficas, uma delas pode ser com mais energia, uma dose normal, e nas demais outras 2 aquisições preferir a baixa dose para evitar a radiação. Estudo bilateral e fazer as reconstruções em 3 milímetros e é nessa reconstrução com 3 milímetros que vão ser realizadas as medidas.
não adianta ficar tentando escolher as imagens finas, com 0,65, 1 milímetro de espessura. O objetivo aqui é fazer a aquisição fina, pode ser, mas depois reconstruir com 3 milímetros, e aí que vai ser feita a análise de medidas. E na ressonância, o axial T1, estudo bilateral com 3 milímetros de espessura. E aqui, como já foi dito, na bobina de corpo. Veja, a ideia é a seguinte: o paciente fez um estudo de ressonância inicial, tem a hipótese de instabilidade femoropatelar. Na última aquisição, se faz essa bilateral com a bobina de corpo cardíaca. Ou o paciente fez o estudo de ressonância, mesmo sem hipótese de instabilidade, é feito o diagnóstico de instabilidade pelos padrões contusionais numa fase aguda e, no final do exame, faz essa aquisição também para fornecer para o médico solicitante já as medidas do TAGT desse paciente. Então, essas são as imagens obtidas tanto na tomografia quanto na ressonância. E depois que passa dessa fase aguda, vamos para os fatores predisponentes. O que avaliar? Então, o principal é a displasia da tróclea. Depois, em segundo lugar, o TAGT e o tilt patelar. Tá? E, além disso, nós vamos falar também da altura patelar, que tem influência na estabilidade femoropatelar. Então, os achados da displasia da tróclea são baseados no estudo radiográfico, principalmente o estudo de perfil feito de 15 a 30 graus, com 15 a 30 graus de flexão, que se busca, nesse estudo radiográfico, o sinal do cruzamento e o sinal do assoalho proeminente. Então, a gente vai tentar jogar esses sinais aqui para a ressonância. Vejam aqui que, além disso, a medida do ângulo do sulco da tróclea, como era feita no estudo radiográfico na incidência de Merchan, sendo que o valor normal é maior que 144 graus. Então vamos para as bases radiográficas. Aqui o estudo em perfil. É fundamental que os côndilos femorais eles estejam sobrepostos ou com uma variação milimétrica entre os dois. Aqui a variação pode ser considerada até exagerada para essa avaliação. Deve-se evitar isso e buscar a sobreposição dos côndilos. Aqui essa linha é a linha do sulco da tróclea, a porção mais profunda da tróclea. E observem que essa linha ela não cruza nenhuma das margens das facetas da tróclea e não cruza uma linha que se continua da cortical anterior do fêmur. Então esse aqui é um padrão normal. E se eu meço a profundidade do sulco da tróclea, ou seja, a distância entre as margens da tróclea e o sulco propriamente dito, e essa distância deve ser medida 1 centímetro distal ao início da tróclea. Se ela for maior que 5 milímetros é normal, menor que 5 milímetros significa que o sulco é raso. Aqui o sinal radiográfico que a gente tenta jogar para as imagens axiais. Vejam que o sulco da tróclea aqui ele cruza com a margem da tróclea. Esse cruzamento habitualmente ele se faz com a margem da faceta medial. Então isso aqui é o sinal do cruzamento e o sinal do cruzamento indica a displasia da tróclea. O outro sinal é quando se passa a linha tangente à cortical anterior do fêmur distal, paralela à cortical anterior do fêmur distal, e essa linha ela cruza com a linha do sulco da tróclea, e esse cruzamento ele faz com que o sulco da tróclea tenha um avanço maior que 3 milímetros em relação ao prolongamento da cortical anterior do fêmur. Então isso aqui é o sinal do esporão, e o sinal do esporão é outro sinal de displasia. Então, para avaliação nos cortes seccionais, vamos lá. Primeiro tem que desconfiar no axial. Como? Quando se vê a faceta lateral da tróclea de distal para proximal, já se iniciando, e um degrau proeminente entre essa faceta lateral e o que corresponde ao côndilo medial. Veja que esse degrau é proeminente. Observe que no paciente normal esse padrão de imagem ele não existe, o paciente que não tem displasia, e uma vez que eu identifico a faceta lateral e a medial, e elas estão cobertas por cartilagem, eu posso avaliar a proporção entre a faceta medial e a faceta lateral. Se a faceta medial for menor que 40% da faceta lateral, isso é outro indicativo de displasia. Esse aqui é um corte padrão, pode chamar de corte padrão 1, que é a cobertura completa da tróclea femoral mais proximal.
E aí a gente vai usar esse corte para diversas medidas que a gente vai ver posteriormente. Nesse mesmo corte, vejam, a primeira medida é a avaliação do ângulo do sulco, que a gente vai medir no osso, tá? Então tem que pegar o corte que cobre toda a tróclea mais proximal com cartilagem, tá? Além disso, um corte que tenha o arco romano, se isso não casa, então dê preferência a valorizar a cobertura da tróclea com cartilagem, às vezes o arco romano não está ainda bem formado. Importante essa cobertura com cartilagem proximal, porque é nesse segmento proximal da tróclea que a morfologia vai ter influência na instabilidade. Vejam que aqui foram realizadas medidas, põe-se um ponto no sulco, outro na margem da faceta lateral, outro na margem da faceta medial. Isso tudo na estrutura óssea e mede o ângulo. Esse ângulo tem que ser menor do que 144 graus, maior é anormal. Isso aqui pode ser feito também na ressonância da mesma maneira, ou seja, na estrutura óssea, mas também pode ser medido na cartilagem. A tendência é que quando existe uma morfologia condral anormal, a morfologia óssea anormal também vai estar presente. Então, existe uma linha na literatura que defende essa medida no osso por ser mais fácil de identificar os pontos que na cartilagem. E a outra linha é contrária a isso e diz que a avaliação da cartilagem seria mais sensível para instabilidade femoropatelar do que a avaliação óssea. Bom, eu tendo a fazer as medidas no osso ainda, até que se tenham dados mais seguros na literatura para fazer a medida na cartilagem. A inclinação da faceta lateral é um ótimo sinal para avaliação da instabilidade, da displasia da tróclea. Vejam, traça-se uma linha passando tangente à porção posterior dos côndilos femorais, naquele corte base 1, né? E uma linha que sai do sulco da tróclea, da profundidade dele, até aqui a periferia da faceta lateral. Né? Essa linha tem que passar aqui no ponto ósseo. O ideal é que se passe na estrutura óssea, que está um pouquinho mais para frente. Então, a avaliação aqui também é do osso. Tem que ser esse ângulo maior que 11 graus, um valor normal. Vejam que a medida também pode ser realizada da mesma maneira na ressonância. E vejam que os valores medidos na tomografia e na ressonância eles são equivalentes. Outra medida é a profundidade do sulco, que foi descrita nesse trabalho do grupo de Zurique, qual faz parte o FIRMA. E nessa avaliação de profundidade, eles criaram uma medida que é relativamente complexa. Essa medida, isso não é o ideal, mas de forma prática, para se fazer uma avaliação mais rápida, pode-se tentar fazer a medida direta, que seria mais fácil. Então, deve ser feita na cartilagem, na superfície da cartilagem, e eu meço a distância entre essa tangente anterior à cartilagem das facetas medial e lateral da tróclea com a profundidade do sulco da tróclea, mas também aqui a referência é a cartilagem. E essa distância aqui seria a profundidade da tróclea, que deve ser maior ou igual a 3 milímetros, esse é o valor normal. Quando, mesmo em pacientes que não têm instabilidade femoropatelar, se faz essa medida, eu vejo que tem uma tendência a dar valores de 3 milímetros, ou até um pouquinho menos, ou seja, valores que seriam considerados anormais. Então, assim, usar essa medida com cautela. Outra avaliação que deve ser feita é a presença do esporão supratroclear. Vejam que o normal é uma linha contínua da tróclea, da diáfise e metáfise femoral para a tróclea. E quando existe esse degrau, aqui é um sinal de displasia, o esporão supratroclear. Veja que ele pode ser ainda mais proeminente. Quando, diante de uma tomografia, é só fazer a reconstrução sagital passando pela porção central da tróclea, que uma vez identificado esse sinal aqui é indicativo de displasia de tróclea.
É interessante também avaliar a displasia de tróclea no MPR. Eu tenho tentado fazer essa avaliação no MPR colocando um corte sagital do joelho, né? Um corte que é espessado aqui nesse tipo de reformatação que é de intensidade média, e eu espesso até que eu consiga ver os dois côndilos femorais posteriores. Bem, aí eu alinho os dois côndilos femorais posteriores e analiso a partir daí a tróclea. E o ideal, depois que tem essa reconstrução, é jogar um pouquinho o corte mais para medial, vejam, para eu analisar a parte medial da tróclea, e no paciente normal, o que eu vejo é o sulco da tróclea não cruzando a faceta medial, que é essa que vai aparecer aqui. Nos pacientes que têm displasia, veja, esse era um paciente normal, 138 graus. Nos pacientes que têm displasia, nesta região, pode aparecer o cruzamento e um esporão. Veja o paciente com sulco de 152 graus, tinha displasia de tróclea, confirmado aqui pela radiografia, com profundidade do sulco menor que 5 e um pequeno esporão, observe, supratroclear. Então essa avaliação ela é interessante. Uma vez que foi feita toda essa análise, classifica a displasia da tróclea conforme de Jour, em tipo A, B, C e D, sendo que o A é o sulco raso, maior que 144, como foi dito anteriormente, apesar daqui do de Jour já falar de 145. O esporão supratroclear tipo B, que é a tróclea plana. O tipo C é a convexidade da faceta lateral e uma hipoplasia da faceta medial. Que no MPR, tomem cuidado, porque a tendência é observar o sinal do duplo contorno. Esse sinal do duplo contorno no MPR, vejam, ele tem que ser visto com cautela, uma vez que a radiografia de joelho ela é feita com a incidência de medial para lateral. Isso faz com que o côndilo femoral medial ele fique mais magnificado que o lateral. E na radiografia, quando existe o duplo contorno, é um sinal que existe hipoplasia da medial. Mas no MPR, como não existe essa magnificação que eu comentei, a presença do duplo contorno ela pode ser vista em pacientes com o joelho até normal ou displasias mais leves. Então, não é igual a MPR a raio-x, tem a questão da magnificação. E o tipo D é quando se vê o duplo contorno e o cliff. Observem esse caso, paciente com uma faceta, que é o início ainda que vai aparecer a faceta lateral, mas já vejam que existe uma orientação anormal e um cliff, então uma displasia tipo D. A forma da patela, ela também está descrita como influenciando a instabilidade femoropatelar, então os tipos 3 e 4, 3 quando existe hipoplasia da faceta medial e 4 ausência da faceta medial, mas essa displasia da patela, essa forma alterada da patela está relacionada também à displasia da tróclea. Uma vez que então estudou a tróclea, indiretamente a gente já está dizendo da patela e vice-versa. Então andam juntos esse casal. A posição da patela analisada pelo ângulo patelo-femoral lateral, que vai nos indicar a suficiência do vasto médio oblíquo. Quando existe insuficiência, o cirurgião pode fazer um avanço do músculo, melhorando essa suficiência muscular, ou retração do retináculo lateral, que quando existe, está presente, o cirurgião pode liberar, fazer um release do retináculo lateral. E avaliar a posição da patela também em relação à altura. Para avaliação na tomografia e na ressonância da inclinação patelar, vejam, deve-se fazer a sobreposição daquela imagem 1, que foi dita anteriormente, com a cobertura da tróclea toda por cartilagem, com uma imagem que mostre a patela
toda no diâmetro lateral. Então, o maior diâmetro lateral da patela está presente nessa imagem. Uma vez feita a sobreposição, traça-se uma linha tangente posterior aos cônjuges femorais e uma linha que passa pelas margens lateral e medial da patela. Esse ângulo entre essas duas linhas, ele é o ângulo patelofemoral, e esse ângulo tem que ser menor que 20 graus. Vejam que nesse paciente o ângulo é de 33 graus, o que indica que as patelas estão inclinadas lateralmente. Essa medida deve ser feita na aquisição tomográfica em 15 graus de flexão. Até agora, as outras medidas todas que foram ditas aqui em extensão. E essa medida pode também ser feita com contração do quadríceps, na aquisição com contração do quadríceps. Eu faço a sobreposição de forma semelhante, e uma vez feita essa sobreposição, eu vejo o quanto deu do ângulo em extensão, em flexão sem contração do quadríceps e em flexão com contração do quadríceps. Somo essas duas medidas de sem contração com contração e divido por 2. O normal tem que ser menor que 20 graus. Então, se aqui der 20 graus e aqui der 30 graus, 20 mais 30, 50, dividido por 2, 25, é sinal de que existe uma insuficiência do vasto médio oblíquo ou uma retração do retináculo lateral. Então, vejam, o fato de fazer nessas duas aquisições deixou mais sensível o exame. A altura patelar pode ser avaliada por diversos índices, o Caton-Deschamps, o Insall-Salvati, o Caton-Deschamps, ou, por exemplo, o Blackburn-Pugh. A tendência na prática, pelo menos da maioria das pessoas que eu converso, é utilizar o Caton-Deschamps aqui no nosso meio, do longitudinal da faceta articular da patela com a distância entre a margem inferior da faceta articular e o contorno anterior-superior da tíbia, sendo que o normal é de 0,6 a 1,2 na radiografia. Na tomografia, idealmente deve ser feita com a patela reduzida, preferir as reconstruções MIP, de densidade máxima ou de intensidade média, para avaliação. Os cortes finos não são fidedignos para essa análise e preferir a aquisição da tomografia com 15 graus de flexão, sem contração do quadríceps, para avaliar, porque é o que mais se aproxima da radiografia com que foi onde essas medidas foram inicialmente descritas. Vejam que no corte fino, fazendo o índice de Caton-Deschamps, o valor deu 1,41, quando se usou a reconstrução de intensidade média, espessou o corte, esse valor foi para 1,3. Sendo que alguns trabalhos mostram que para a tomografia e a ressonância, vou falar especificamente da tomografia aqui, que para a tomografia deve-se usar um valor normal do Insall-Salvati de até 1,3. E como o de Insall-Salvati até 1,3, apesar do Caton não ter sido estudado nesse trabalho que eu estou dizendo, eu tenho a tendência de usar também o limite de 1,3 para o Caton-Deschamps. Na ressonância, os valores de altura patelar também comparado com a Hershey são diferentes. Então, por isso, essa é a razão de se usar o índice patelotroclear na ressonância, que nada mais é do que a relação entre esse comprimento da faceta articular patelar, tá, no diâmetro longitudinal, pegando a região do vértice patelar, né, o centro da patela, com o diâmetro longitudinal da tróclea que se sobrepõe à patela. Então, até aqui existe sobreposição, eu vou medir só esse diâmetro longitudinal. Eu faço essa relação, amarelo sobre o vermelho, e se for menor que 12,5%, é sinal de que a patela é alta. Se for maior que 50%, é sinal de que a patela é baixa.
Por último, a medida do TAGT na tomografia e na ressonância. Vejam que aqui é aquele corte que a gente chamou de 1, né, que vê a tróclea toda coberta de cartilagem, apesar de não aparecer um arco romano ainda, que seria um pouquinho mais profundo que isso, a gente fica com esse corte. No corte da tuberosidade anterior da tíbia, o que o tendão patelar já está se inserindo na tuberosidade anterior, então eu vejo tendão na tuberosidade anterior, apesar de não ter a formação completa da tuberosidade anterior da tíbia nesse corte. Então, assim, em resumo, é o corte mais proximal que eu vejo o tendão completamente inserido, colado aqui no osso. Tá? E não usar esse corte aqui que mostra a tuberosidade anterior da tíbia praticamente óssea, pura, sem tendão. Esse corte aqui é mais distal e ele tende a hiperestimar o valor do TAGT. Então isso aqui é só uma opção, existem as duas descrições, pegando este corte, né? Na avaliação da reprodutibilidade, os dois são muito bons, reprodutíveis, esse aqui é um pouco mais, e eu tenho a tendência de usá-lo, porque eu também tenho essa impressão de que ele dá mais reprodutividade para a medida. No corte 1, marcar o sulco da tróclea, a porção mais profunda óssea, passar a tangente aos côndilos posteriores, e nesse corte 2 da tuberosidade anterior da tíbia, medir o diâmetro lateral do tendão, marcar o meio, e aqui está a tangente posterior aos côndilos femorais, transferida para cá, sobrepõe este corte com esse, e mede a distância entre essas duas perpendiculares à linha tangente posterior. Então, as duas perpendiculares aqui, elas são paralelas entre si, a gente mede a distância entre as duas linhas, e o TAGT normal é menor que 20 milímetros. Isso veio da referência desde de 94, do trabalho do Dejur. Existem outras referências na literatura, mas essa é a mais praticada pelos ortopedistas. Vejam que isso foi feito na tomografia no mesmo paciente, valor de 20 à direita, 22 à esquerda, foi feito na ressonância também, valor de 21 à direita e 23 à esquerda, e observem que não existe uma diferença entre os dois quando se faz o mesmo tipo de aquisição, o mesmo posicionamento, cuidado com os pés, cuidado com a bobina, existe uma reprodutibilidade. Então, a instabilidade femoropatelar é uma doença de população jovem, a radiografia é ferramenta valiosa, a tomografia e a ressonância identificam sinais radiográficos clássicos, que seria a morfologia predisponente, sendo que a displasia da tróclea nesse contexto é o principal predisponente. A ressonância ela é superior para uma avaliação geral da articulação. A ressonância com posicionamento rigoroso reproduz as medidas do TAGT. Isso é interessante, porque a gente passa a descrever no relatório as medidas do TAGT no paciente com instabilidade femoropatelar da ressonância, utilizando referências de valores que estão bem consolidados na literatura, mas tem um inconveniente que para fazer uma aquisição com a bobina cardíaca ou bobina de corpo, você tem que reposicionar o paciente lá no final do exame e isso acaba sendo mais consumo de tempo na máquina. Então é isso, obrigado.